Olá, alunos! E nós vamos ver agora começar a estudar retas. Lembrando que esse conteúdo está na página 180. Vamos lá. Vamos lá ver assim o seguinte: ponto. O ponto P. O ponto é representado pela letra maiúscula, qualquer letra maiúscula. E ponto é um pontinho, ok? Retas. Retas, olha lá, essa é a reta R. Pela reta R passa o ponto A e o ponto B. Olha lá, tem, ó, ela tá passando a reta pelo ponto A e pelo ponto B. Reta, ela não tem começo e não tem fim, certo? Reta não tem começo e não tem fim. Então, essa, como que eu represento? A representação da reta, ó. Letra minúscula, qualquer letra minúscula do alfabeto, ou a reta AB. Tá vendo que a setinha, porque a reta não tem começo, indica que ela não tem fim, e que ela é infinita, porque a reta é infinita. Ela é tanto infinita para o lado esquerdo, como é infinita para o lado direito. Então, ela começa, ó, a reta passa pelo ponto A e passa pelo ponto B e continua. Por isso que a representação com duas setinhas. Ou a reta, ela passa pelo ponto B, passa pelo ponto A e continua. Então, a representação da reta, eu posso representar a reta R com uma letra minúscula ou a representação dos pontos com a setinha em cima, correto? Vamos ver o plano. O plano, ó, isso daqui em vermelho é um plano. A representação do plano é pela letra grega, tá? Alfa. Então, isso aqui é uma letra grega, alfa, do alfabeto grego, alfa, tá? Então, é a maneira que nós vamos representar. Fala, professor, mas o que é plano? O plano pode ser uma mesa, a tampa de uma mesa. O plano pode ser o quadro, é um plano, é um plano. É uma parede, pode ser um plano, entenderam? Então, o ponto representa a letra do alfabeto maiúscula. A reta represento com a reta do alfabeto minúscula, ou essa representação que eu já indiquei. O plano representa com a letra grega alfa, beta, gama e assim por diante. Aqui é a letra alfa. Agora vamos ver aqui. Isso tudo está na apostila. Estou dando uma revisão. Retas determinadas por pontos, certo? Vamos lá. Quando eu tenho um ponto, ó, tá vendo um ponto aqui? O ponto P. Quantas retas eu posso traçar quando eu tenho um ponto? Ai, professora, mas aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu coloquei 8, mas eu posso traçar infinitos pontos aqui, ó, infinitos. Então, aqui, ó, tem o ponto P, eu posso traçar infinitas retas. Ah, mas vai ficar uma por cima da outra. Não tem problema, mas é infinitas retas. Então, por um ponto, eu posso traçar infinitas retas, tá? Posso traçar, uma vai ficar por cima da outra, não tem problema, mas é infinitas retas. Por 2 pontos, eu consigo traçar quantas retas? Só 2 retas. Então, você observou que sempre eu estou colocando no plano, tá? Então, com 2 pontos, eu traço quantas retas? Uma reta só. Quando eu tenho um ponto, eu posso traçar infinitas retas. Quando eu tenho 2 pontos, eu posso traçar uma reta, ó, uma reta. Aqui, infinitas retas. E quando eu tenho 3 ou mais pontos? Olha bem, se os 3 pontos estiverem na mesma reta, olha lá, eu consigo traçar uma reta e elas são colineares, certo? Então, aqui, ó, 3 ou mais pontos, ó, tem o ponto P, o ponto Q e o ponto R. Eles estão alinhados, que alinhado quer dizer na mesma direção. Então, por esses 3 pontos, eu consigo traçar uma reta. Quando isso acontece, é colineares. Agora, se eu tiver 3 pontos, ó, o P, o R e o Q, eles estão alinhados? Não estão alinhados, então eles são não colineares, certo? Eles não estando alinhados, ele leva o nome de não colineares, tá? Então, as retas, um ponto, infinitas retas. 2 pontos, uma reta.
3 pontos alinhados chama-se colineares. 3 pontos não alinhados, não colineares. E vamos continuando. Agora nós vamos ver a semirreta. Semirreta é o quê? Não é, semirreta indica que não é uma reta inteira, certo? Olha bem, a reta começa no ponto A, passa pelo ponto B, vai pelo B e continua, certo? Então, semirreta, a metade da reta, vamos dizer assim, que a reta esteja aqui, tá? Então, eu vou indicar, ó, semirreta, eu tenho essa reta, a reta R, ó, observa o ponto P aqui, correto? Esquece desse lado aqui. Então, o ponto P passa pelo B e continua. Então, é como se nós tivéssemos uma semirreta. Essa parte do lado direito é uma semirreta. E como que representa a semirreta? Começa no ponto P, passa pelo ponto B e continua. Ó a setinha. Então, a minha direita é uma semirreta. Começa, porque tem começo, a semirreta tem começo e não tem fim. Vamos virar aqui, ó. Esquece esse lado aqui, agora vê para minha esquerda. A semirreta começa no ponto P, passa pelo ponto A e continua. Olha lá. Então, nessa reta, quantas semirretas eu tenho? 2. Começa no P, passa pelo A e continua. Começa no P, passa pelo A e continua. Começa no P, passa pelo ponto B e continua. Então, o que é semirreta? Semirreta tem começo, mas não tem fim. A reta não tem começo e não tem fim. Olha aqui, ó. Reta, ela não tem começo e não tem fim. Semirreta tem um começo, mas não tem fim. Tem um começo, mas não tem fim. E a representação, uma setinha do lado que ela está indicando, ó. Começa no P, passa pelo A e continua. Olha, é só uma setinha. Começa no P, passa no B e continua. Isso é semirreta. Segmento de reta. Segmento de reta, ele tem começo, mas não tem fim. E tem fim, aliás. Tem começo e tem fim. Isso é segmento, ó. Começo e fim. Então, começa no ponto A, termina no ponto B. Olha como que eu represento sem setinha nenhuma. Só um risquinho em cima, segmento de reta. Começa num ponto e termina no outro, ok? Vamos ver algumas observações importantíssimas. Tem tudo na apostila, tá? Ponto MN, ó, um segmento de reta. Do MN é um segmento de reta. MN é um segmento de reta. Ó como eu represento. O NP também é um segmento de reta, porque tem começo, fim. Tem começo, fim, ok? Então, aqui, ó, eles são consecutivos. Ó, esse segmento de reta é consecutivo. Por que ele é consecutivo? Porque ele tem o ponto N em comum. Ó, então, ó, começa no M, passa pelo N. Daí ele pega no N e vai pelo P. Então, consecutivos é o quê? Quando ele tem um ponto em comum. Qual que é o ponto em comum? N. Aí é consecutivos, correto? Outra observação importantíssima, ó. Aqui também é consecutivo, porque qual que é o ponto comum? O N, ó. MN, NP, tem um ponto comum. Ele é consecutivo, mas além dele ser consecutivo, também ele é colineares. Por quê? Porque ele está na mesma reta, na mesma direção, ó. Quando eles estão alinhados, eles são colineares. Além deles ser consecutivos, que tem um ponto em comum, eles são colineares, como eu expliquei aqui anteriormente, ó. Aqui, ó, colineares, tá? Outra observação importante. O ponto PQ é o segmento de reta. O segmento de reta RS, eles são consecutivos? Não são consecutivos, porque não tem ponto em comum. Tá vendo que tem um espaço em aberto aqui, ó? Então, não é consecutivo. Porém, eles são colineares, porque eles estão na mesma reta. Então, esses pontos, eles são colineares, porque estão na mesma direção e na mesma reta,
Porém, eles não são consecutivos porque não tem ponto em comum, ó. PQRS. Eles não têm ponto em comum, ok?